RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Vitória que tá com o cara que eles mandaram embora. Já tá agora, mas não entra no áudio. Que chato que fica isso, tem pessoas assistindo. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. Nosso programa aqui, então, iniciando mais uma etapa dos seus 25 anos, sempre ao vivo. Programa Atividade, sempre ao vivo, em 25 anos. Nós passamos aí pela Rede Record, TV Guaíba, passamos pela Ubra TV, passamos pela TV Urbana e agora estamos aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, canais 24 e também 524, e também estamos aí com 511 pontos de net no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando ao vivo, especialmente no nosso programa Atividade, toda a grade de programação da RDC TV, para Bento Gonçalves, Caxias, Pelotas, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Santa Maria, São Leopoldo, Novo Hamburgo, região metropolitana, mais aqui perto de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, ou seja, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, está a nossa grade de programação exatamente assim, ao vivo. São 511 mil pontos de net, mais as plataformas, né, minha gente? Estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Instagram, Facebook, tudo isso aí à sua disposição. Nós recebemos mensagens aqui, por exemplo, lá da China. Recebemos mensagens de amigos brasileiros que estão por lá, pelo Canadá, na Europa, vários países, nos Estados Unidos, que nos deixa extremamente felizes, satisfeitos, sabendo que a nossa programação, especialmente o programa Atividade, está indo cada vez mais longe. Sintonia total no planeta, ok? Vamos ao esporte, o futebol. Passando por onde? Passando aqui pelo nosso Grêmio Porto Alegrense, que joga hoje à noite, 21h45, contra o Cruzeiro de Minas, ok? É uma partida importante, Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio pretende faturar os 3 pontos nesta partida, que eu digo que é importante para o Grêmio na tabela, uma vez alijado, né? Que foi da Copa do Brasil, o Grêmio foca muito mais agora no Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, que na semana que vem tem um jogo extremamente importante, diria decisivo também para as pretensões do Grêmio na Copa Libertadores da América, ok? É mais ou menos isso, o Jurandir Soares. Temos 19h30 lá no Barradão, pode ser? Não, na Fonte Nova. Fonte Nova, temos o Vitória enfrentando o Internacional. O Bahia enfrentando o Internacional, que é uma partida complexa, porque o Bahia tem força máxima, vem com muitas vitórias nessa retomada do Vitória, e o Internacional tem 2 defecções importantes. Então, uma é o Nico Lopes, então, que é um expoente, vem se destacando muito na equipe colorada. O Nico Lopes não estará jogando, em função do 3º cartão amarelo. E tem mais uma outra defecção internacional. Mas, enfim, é uma equipe forte. O Internacional vem com grande desempenho no Campeonato Brasileiro. E o Vitória, evidentemente, está lá no seu reduto. É uma camisa forte no estado baiano. Mas o Internacional é o Internacional, evidentemente, Jurandir. São os 2 uruguaios, é o Nico Lopes e o Jonathan Alves, que não jogam. Exatamente. Né? Mas o Internacional já tem um elenco razoável atualmente, né? Tem bons reservas, como no caso que jogarão hoje Luca e Rossi, que tem feito boas partidas também pelo Internacional. O Internacional está conseguindo, né, aos poucos, se reestruturar depois de sua passagem pela Série B e está fazendo essa boa campanha no campeonato da Série A e agora com um elenco razoável que pode encarar, no caso hoje, o Bahia. O Bahia está a 8 jogos sem perder, né? Desde que chegou o Anderson Moreira lá, conseguiu reverter a situação do Bahia, embora desses 8 jogos tenham sido 5 empates e 3 vitórias, né? Então, digamos que o Bahia até pode continuar sem perder, mas se houver um empate para o Internacional, vai ser um bom resultado lá na Bahia, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Já o Grêmio tem um osso duro aqui, que é o Cruzeiro, né? Sempre é um jogo encardido. Grêmio e Cruzeiro são 2 equipes de ponta do Campeonato Brasileiro e sempre proporcionam jogos muito parelhos, muito disputados, independentemente do local. Fator local não tem influído. O Grêmio tem ganho lá, o Cruzeiro tem ganho aqui e por aí vai. Então, é um jogo que o Grêmio precisa fundamentalmente ganhar
para se manter na parte de cima da tabela. E são os dois técnicos que estão mais tempo nas equipes. É o Mano Menezes, do campeonato da elite do futebol brasileiro, vamos assim dizer, o Mano Menezes lá no Cruzeiro de Minas e o Renato Portaluppi aqui no Grêmio Porto Alegrense. São os técnicos que estão durando mais, né, como nas suas equipes. Então esse é um dado importante. São técnicos que estão já há bastante tempo fixados nas equipes, que sabem tudo, evidentemente, dos seus elencos. Muito bem, Percival Pugino. Pois é, o Internacional ressurge com um vigor que não era observável na equipe ao longo dos últimos anos. Pegador, o time vai atrás da bola, corre, briga para entrar na área, tem jogadores ali que estão driblando e avançando. Olha, o treinador está conseguindo produzir com uma plantel que não tem toda a qualidade que a gente desejaria, conseguindo colher resultados que colocaram na ponta da tabela, tá lá brigando pelo título. Muito bom isso. Eu, como colorado, depois de anos de dificuldade, eu estou muito feliz com a equipe que está jogando. Perfeito. Silvio Lopes. José Silva, eu acho que o Campeonato Brasileiro vai começar daqui a pouquinho, ainda não começou. Por quê? Porque até agora, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, os grandes times do futebol brasileiro estavam envolvidos com 3 competições. Enquanto, por exemplo, São Paulo e Internacional estavam apenas com uma competição. Então isso aí traz uma diferença técnica para o campeonato. Então, a partir da medida em que o Grêmio, por exemplo, está avançando, se o Grêmio sair, o Santos sair, o Cruzeiro sair, o Flamengo sair dessas competições, aí sim o verdadeiro Campeonato Brasileiro estará tecnicamente com as coisas justas para todos os times, sobretudo para aqueles grandes times do futebol brasileiro. No caso do Grêmio e do Cruzeiro, que eu disse ontem aqui, Grêmio e Cruzeiro são os 2 maiores campeões do futebol brasileiro nos últimos 30 anos. Grêmio e Cruzeiro, os dois maiores vencedores da Copa do Brasil. Eu acho que o Grêmio hoje ganha do Cruzeiro, porque o Grêmio vai estar com um time titular e com agora fora da Copa do Brasil, o Grêmio poderá, inclusive, almejar ser campeão dos 2 campeonatos, seja do Campeonato Brasileiro, seja da Libertadores da América. Acho, vou dar um palpite aqui, Jurandir, que o Grêmio poderá ter mais facilidade na Libertadores da América do que no Campeonato Brasileiro. Acho que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores. Olha só, tá otimista, hein? Não. Mesmo depois da derrota lá no vamos passar por cima dos argentinos aqui, com certeza. Só para comparar, assim, o estado de ânimo dos colorados, a coisa mais difícil, eu assisto o jogo em casa, a coisa mais difícil era gritar gol do Inter. Era complicado, não sai. É o 4º ataque mais positivo do campeonato. E a segunda defesa menos vazada. Tá bom. O Inter fez uma coisa interessante, que foi apostar no treinador, porque quando ele perdeu o Grenal lá, todo mundo queria tirar o técnico, né? Apostou, ele está mostrando que ele entende de futebol, quer dizer, ele conseguiu reunir um time médio para cima e está bem treinado. Eu acho que o Internacional vai longe nesse campeonato, até porque teve essa vantagem toda aí que os grandes times estavam com o Grêmio, por exemplo, jogando com o time reserva. O Odair Hellmann, ele se manteve no Inter em função de 2 grenais. Aquele que foi na Arena, que ele conseguiu empatar 0-0, que o prognóstico era que o Grêmio ia tocar uns sacos, porque lá estava tudo apavorado e tal, terminou 0-0. E depois aquele outro que ganhou de 2-0 lá no Beira-Rio, embora se desclassificando, mas ganhou de 2-0. Aquilo ali foi que manteve ele, né? Perfeito. Ok? Então tá, de futebol estamos bem, vamos adiante dizendo mais uma vez onde é que nós estamos. Nós estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, 511 mil pontos de net no estado rio-grandense. É sensacional. Os principais municípios, os mais populosos, estão com o nosso sinal, ao vivo, o que é muito importante. Estamos também nas plataformas digitais, como ao vivo também, o YouTube, Facebook e Instagram. Ou seja, as imagens, a grade de programação da RDC TV gira pelo mundo, pelo planeta Terra, o que nos deixa extremamente felizes. E cada dia que passa, é uma emissora nova, né? É uma mini Globo instalada em Porto Alegre. Cada dia que passa, a fidelização dos telespectadores é incrível, né? Nós aí conquistando cada vez mais a sintonia dos telespectadores de todo o estado gaúcho, evidentemente, porque nós estamos no Rio Grande do Sul. Vamos adiante dizendo que de 25, olha a Expo Inter, minha gente, Expo Inter, de 25 de agosto a 2 de setembro, as gaúchas e os gaúchos de todas as querências têm um encontro marcado. É a 41ª Expo Inter no Parque de Exposições de Esteio, lá o Parque Assis Brasil.
onde o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil e para o mundo porque é um dos maiores produtores do planeta. É isso que o nosso estado gaúcho, o nosso torrão gaúcho está mostrando. A 41ª Expo Inter, nossa gente, nossa força, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos adiante dizendo que Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Aliás, Sucos Petri fazendo uma apresentação de luxo na Expo Águas, né? Eu estive lá já visitando o estande, vou mais uma vez lá abraçar a direção de Sucos Petri, por mais esta presença importante, muita gente visitando o estande de Sucos Petri, porque o Sucos Petri está em todos, né? O comércio em geral, né? Desde lancherias, bares, restaurantes, supermercados, todos têm Sucos Petri, que é o suco mais consumido de todos os gaúchos, por sua condição, sua qualidade. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural, sem adição de água ou açúcar, uva laranja sensacional. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Lá de prontidão, Chiquinho Tasca, Elcio Furini, com aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. E Revista Veja consagra o Barranco como o melhor lugar para levar o amigo turista. Leva o amigo turista lá, entra ele pelo aeroporto Salgado Filho, pelo Mercosul, pela rodoviária, e ele se encanta com as delícias gastronômicas do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ou também do Barranquinho, ok? Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada aqui presente, que comanda esse site espetacular de formação e informação política. São gente intelectualizada, como eu digo, todos ali fazendo um trabalho maravilhoso. É um site blog, texto e imagens, ilustrado, portanto, que acontece aí sob o comando de Percival Pugina, que pertence à Academia Rio Grandense de Letras, né? É um grande escritor e um grande articulista, ok? Gente, se você tem algum problema financeiro, eu diria que tinha, porque nós temos aqui o Grande Banco do Sul. No corporativo ou na pessoa física, Banrisul, o banco da nossa terra, o banco de todos nós gaúchos que está aqui no nosso coração. Então, taxas mínimas, taxas civilizadas, tanto no corporativo como na pessoa física. A pessoa física, você quer trocar o imóvel, casa, apartamento, o automóvel, fazer seguros, etc. e tal. No corporativo, se você quer expandir o seu negócio, mais colaboradores, mais equipamentos, mais área física, tudo com o Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos lá. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Ok, voltamos aqui na atividade, vamos adiante, já abrindo os nossos trabalhos aqui, falando de política, economia, como é o conteúdo maior do nosso programa. Temos aí o risco político levando o dólar, né, a patamares elevadíssimos, né? Passamos a barreira dos R$4. Opa, minha gente, é complicado. Temos aí, isso funciona em função da política interna do nosso país, né? O quadro político e também tendências internacionais, situações internacionais que provocam essa alta do dólar. Jurandir Soares. A tendência internacional, um dos países que mais colaborou foi a Turquia. Em virtude das medidas que o presidente Trump implantou contra a Turquia, a moeda turca perdeu valor e trouxe junto outras moedas de países emergentes como o Brasil, né? Agora, nosso caso aqui do dólar, fundamentalmente é um processo eleitoral. Isso aí não tem dúvida, né? Que o mercado está de olho no que está acontecendo. E o que está acontecendo agora? Abre o jornal, as pesquisas falam Lula tanto por cento, tá, Lula papapá, Lula. Então, não tem uma definição ainda com relação ao candidato que está preso, julgado e condenado.
vai continuar nas pesquisas, vai continuar com possibilidades de se candidatar. Então, essas questões aí é que estão influindo decisivamente e por isso que nós estamos aí nessa situação do dólar ter passado dos R$ 4. Perfeito. Percival Pugino. Há uma parte do eleitorado, não posso deixar de ser sincero nem de dizer o que penso, né? Porque o dia que eu não puder dizer o que penso, não venho. Não pode vir, está certo. Aqui não temos mordaça. Há uma parte do eleitorado que parece que gosta de dar tiro no pé. Porque toda a instabilidade econômica, essa alta do dólar, se deve fundamentalmente à insegurança em relação ao resultado da eleição. E essa história de que o Lula, para o eleitor brasileiro, ainda é o candidato preferido. Ora, o mercado, os agentes econômicos, os empreendedores, aqueles que criam negócios, que fazem negócios, que investem, que criam empregos, que pagam salários, que pagam impostos, que geram recursos para que o Estado possa fazer o seu papel. Esse pessoal para. Vou botar dinheiro aí? Para quê? Para repetir tudo de novo, para gravar o quadro em que foi jogado o país depois desses anos todos sobre desse tipo de governo. Era óbvio que ia acontecer isso. Não tem como evitar. Nós estamos à beira de um processo recessivo de novo. Não é isso, Silvio? Com toda certeza. Silvio Lopes. Aliás, a Fundação Getúlio Vargas anunciou na semana passada, só tive acesso a esses dados hoje, através da revista Conjuntura Econômica, que no ano passado o Brasil atingiu a menor taxa de investimentos de sua história, 15%. Quer dizer, se nós pegar lá no tempo dos militares, tão execrado por uma certa camada da população aí, ideologicamente bem estabelecida, a taxa de investimentos do Brasil chegou a 30%. Aí vamos dizer, claro, naquele tempo o Brasil estava se construindo, mas aquilo foi uma medida que foi planejada pelos militares para que o Brasil pudesse fazer frente a uma realidade naquele momento, que era de criar infraestrutura, grandes estatais como se fez, estatizar a economia como todo mundo se fez num dado momento, Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Inglaterra mesmo agora mesmo com a Margaret Thatcher na década de 70, ela fez alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque era necessário naquela época. Hoje é o contrário. E esse dado, esse clima, Pugina, Silvas e Jurandir, esse clima é o mais trágico para atrair investimento. E não só atrair investimento de fora, provocar investimentos internos, né? O investidor internamente hoje está vendo se a planta dele, ele vai ampliar ou vai querer uma nova planta aqui no Brasil ou fora. Dentro do quadro que se estabelece hoje, qual será a alternativa que ele vai adotar? Ele vai para fora. A China, por exemplo, que é um país ditatorial, de uma tirania, que nós sabemos o que é, porque é de esquerda, pelo menos a China, do ponto de vista econômico, ela decidiu, não, a única coisa que, para que a população possa ter conforto, bem-estar, emprego, ter renda, é o sistema de mercado, é a economia aberta, a economia liberal. A China, do ponto de vista econômico, está muito mais à frente do Brasil do que nós, por causa dessas coisas. Hoje o judiciário faz política econômica e o judiciário impede a economia de progredir e prosperar no Brasil. Essa que é a verdade. Por exemplo, essa questão que o Pugina colocou do Lula ser candidato, como é que num país civilizado vai acontecer isso? Quer dizer, nós estamos às vésperas da eleição, um camarada que foi julgado por todas as instâncias do judiciário, foi condenado por todas as instâncias do judiciário, teve os 1.001 recursos que essa legislação brasileira permite, e mesmo assim ele continua encarcerado. E aí a legislação eleitoral não proíbe que até a chapa dele não poderia ser lançada, porque ele é preso, ele não tem condições. Num país civilizado, minimamente civilizado, isso seria o imponderável, seria hoje, como é para nós, chacota mundial. Não existe, né? É uma coisa inconcebível, né? O nosso judiciário eleitoral consentir que participe de pesquisa, porque isso induz o eleitor, que ele não tem maior conhecimento, não tem intelectualidade, ele induz a voto, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o Lula está preso, encarcerado, entre aspas, porque ele dá cartas de mão lá dentro para o seu partido, tá entendendo? E participa de pesquisas. É uma coisa inconcebível, não pode. Isso tem que ter uma solução ontem. Não é candidato, ficha suja, né? A lei da ficha limpa tá fora. A ficha dele não é suja, é negra, é enlameada. Então, por favor, tira fora o nome e deixe lá o seu partido, que escolha quem quiser e vá fazer a sua campanha. Mas para com esse negócio de Lula aí figurando em pesquisas que não pode, pesquisas oficiais. Mas que história é essa de um indivíduo preso,
condenado 2 vezes, tanto que está preso, por favor, e participando de pesquisas, só no Brasil. É uma tristeza. Um povo muito ignorante que nós temos, especialmente lá nas caatingas, lá para cima, então acontece isso aí. E aqui no Rio Grande também, né, que a gente tem como um povo politizado, é muita tendência de petistas aqui dentro. É lamentável. Aliás, o Silva, permite que, nesse sentido que tu falaste aí, como a gente não pode comentar muita questão de política, mas a questão de programas partidários. Eu estou acompanhando, não só em termos nacionais, como local. Agora, é impressionante ver a cara de pau de certos candidatos que afundaram o Rio Grande do Sul, que criaram, por exemplo, vantagens para o funcionalismo público, encheram o Estado de novos funcionários, e isso pesou dramaticamente na folha de pagamento do Estado, inviabilizando o Estado de pagar o mínimo possível, fazendo com que o Estado seja obrigado hoje, não é uma opção do governador, é uma decisão que não há como fugir dessa decisão de pagar em prestações de funcionalismo, pois candidatos deste gênero estão defendendo que vão voltar para recuperar o Estado, que o Estado com o atual governador está afundando. Olha, pelo amor de Deus, e pior é que, como disse o Pugina e o Silva, tem muita gente que cai nessa. Quer dizer, você que é funcionário público, você acha que o Estado atrasa o salário porque quer? Que o governador tem não, eu vou atrasar o salário, vou ferrar com os funcionários públicos? Não, o Estado está falido. Então, não há nenhum governador que, se for eleito agora, nessa eleição de hoje, vai fazer milagre. Ele não pode prometer o paraíso porque nós estamos no inferno aqui. Perfeito. Pessoal, por exemplo. Aliás, quem prometer o paraíso é um irresponsável, porque não há como acontecer. Não tem de onde sair dinheiro para pagar a conta, colocar tudo em ordem, tudo em dia. No médio prazo não é fácil conseguir isso. E eu vejo candidatos ao governo dizendo que, mas como é que não paga em dia? Tem que pagar em dia, eu vou pagar em dia. Ele só não diz o que ele vai fazer para conseguir isso, né? Então, olha, é importante nesse momento que o eleitor não jogue contra si mesmo, contra a sua conveniência, contra o seu interesse. Toda aposta que se fizer em voltar para aquilo que nos jogou dentro do buraco significa mais buraco. E a prova disso é esta reação que nós estamos observando dos mercados. O mercado, como eu digo, não é burro. O mercado percebe a realidade, vê o risco que está correndo, não quer correr o risco, não pode correr o risco, e eu grito daqui, não corram o risco, porque se correrem o risco, afundam mais rápido. Verdade. Ok, vamos adiante dizendo que Gimo Multisuperfícies, aqui, minha gente, é a limpeza do seu todo dia, né? 24 horas, não tem o que faça melhor para a limpeza doméstica ou do corporativo. É Gimo qualidade comprovada, Gimo Multisuperfícies, limpeza rápida sem enxágue. Olha aqui, é sensacional. Dá uma olhadinha aí que nós vamos rodar um VT dizendo tudo de bom que oferece esse produto, como toda a cartela de produtos Gimo, que encanta, né, os seus consumidores, porque ele atende a expectativa, como o Gimo Multisuperfícies, limpeza sem enxágue. Dá uma olhada. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem, vamos adiante, vamos ao Rio de Janeiro. Tem gente que fala do Rio de Janeiro, coisas boas. Aliás, Deus criou o planeta, criou a Terra, né? Vamos assim dizer, e criou esse pedaço lindo, maravilhoso que é o Rio de Janeiro. As praias do Rio de Janeiro, né, sensacionais, Copacabana, né? E ali nós temos o quê? O Templo da Hotelaria Mundial. Um dos, porque é Ritz, lá em Paris, e o Copacabana Palace no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, sensacional. Grupo Belmont, Copacabana Palace, onde você faz a melhor estadia no Rio de Janeiro. Férias a trabalho, né, no esquema corporativo, trabalhando. Você que é profissional liberal tem que passar pelo Rio de Janeiro ou, como eu digo, nas férias, passeando. Momentos inesquecíveis. Ali passaram por ali as personalidades mais importantes do mundo, se hospedaram no Copacabana Palace. Ali tem tudo. Canchas poliesportivas, tem spa, tem a gastronomia invejável do Copacabana Palace, tem o Réveillon do Copacabana Palace, tem o Carnaval do Copacabana Palace, canchas poliesportivas, tudo de bom. Tem
esquemas sensacionais, né, convidativos, de promoções, de tarifas, né, na hotelaria do Copacabana Palace. Então, o tempo da hotelaria mundial, onde, como eu digo, passaram ali as personagens mais importantes do planeta. Atores, estadistas, cantores, atrizes, enfim, né, tudo passou por ali, grandes bandas, etc e tal, tanto do país como do exterior. Então, te liga, quer passar momentos incríveis? Copacabana Palace com tarifas promocionais no cartão de crédito, parcelamento sensacional, segurança máxima e o conforto, a beleza, né, e o astral que só o Copacabana Palace oferece, ok? Vamos adiante então. Dizendo que Crédito Simples Banrisul é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas com taxas reduzidas e condições diferenciadas para clientes credenciados Vero. Esta é uma taxa para clientes credenciados Vero. Aproveite, porque isso não é eterno, né? Essas vantagens que oferece o Banrisul são temporárias, evidentemente. A auxiliadora predial é um negócio fantástico, né? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora predial. Uma das maiores administradoras de condomínios do Brasil, com sede aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e São Paulo. A auxiliadora predial hoje domina esse segmento de administração de condomínios, como também o mercado imobiliário, né? Ela também faz venda de imóveis, compra de imóveis, etc e tal, tudo isso aí. Telefones aqui no Rio Grande do Sul é o 51-32-16-6100, em São Paulo é o 11-23-48-4000 e o site é auxiliadorapredial.com.br. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, está cometendo um equívoco, porque há necessidade, sim, de um plano de previdência complementar. Na situação difícil que você possa enfrentar daqui a pouco, ninguém pode fugir, às vezes, de uma situação dessa, você precisa de um plano de previdência complementar. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, no primeiro andar, o telefone é o 51-32-28-1999 e o site é o aspecir.com.br. Vamos adiante dizendo que a luz em todos os sentidos. É um negócio fantástico. Olha aqui, minha gente, iluminação técnica e decorativa passa por quem? Por Luminari. Aí é que eu digo a luz em todos os sentidos. Tem endereços a Luminari na Quintino Bocaiúva, ali no bairro Moinhos de Ventos, 877, e lá na Tristeza, na Venceslau Escobar, 2150. Telefones 30-19-6877 e 32-68-29-29. Temos aqui também luminari@luminari.com.br. Ok? Então, te liga. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminari, que tem as tendências mais evoluídas no campo internacional para arquitetos, decoradores, projetistas, né? Ou você mesmo fazendo um redesenho de iluminação no seu escritório, consultório ou na sua casa, mas tudo isso passa por Luminari, onde está a luz em todos os sentidos. Percival Pugino. Olha, nós fomos tomar uma enxurrada de pesquisa eleitoral nesta semana, né? Porque saíram de 3 institutos de pesquisa, mais um quarto que faz por telefone. E muita informação chegando, muita informação. Esse é um momento importante da campanha, mas não está longe de ser um momento tão importante quanto as pessoas avaliam. O significado desse momento é mais ou menos como o primeiro risco na parede para medir a altura do tamanho de uma criança. Aquele que a gente dá lá para ver como é que o filho está crescendo. Por quê? Porque mostra qual é o tamanho de cada candidatura na fotografia desse instante. O eleitor agora começa a olhar esses números e ele começa a avaliar a conveniência da posição que ele adotou. E, em função disso, passam a haver rearranjos no decurso das próximas semanas. E depois, as 2 últimas semanas passam a ser, habitualmente e raramente não são, as 2 semanas principais da campanha, porque, principalmente quando há eleição de 2 turnos, porque aí o eleitor começa a votar em conformidade com aquele que ele não quer, muitas vezes mais do que em função daquilo que ele quer. Então, tem muita água para correr por baixo desta ponte. Se eu puder fazer uma avaliação agora, depois das pesquisas anteriores todas, percebendo que, apesar de todas as críticas e pauleira que levou, o Bolsonaro está mais ou menos na mesma faixa, eu acho que com esses números ele chega ao segundo turno. Eu acho que é um candidato que, salvo surpresa,
está no segundo turno. Portanto, todo o jogo político agora é no sentido de saber quem a maioria do eleitorado quer colocar lá para disputar com ele. Se eu estou certo nisso, tem muita coisa para se mexer ainda neste quadro eleitoral a partir da segunda posição para baixo. Essa água começa a correr de uma forma mais intensa quando começar a propaganda eleitoral, né? Quando começar a propaganda, rádio e televisão, aí os candidatos estarão mostrando a cara, estarão ali explicando, né, seus objetivos e tal, e que será o momento, então, do eleitor fazer a sua escolha, né? E é uma coisa interessante, porque no período anterior, quando se armam as candidaturas, se promovem as coligações, há uma ideia de que os partidos somam voto. Eu vou somar os votos do tal partido, com do outro partido, com aquele partido. Com outro partido eu faço uma caixa de votos. Depois faz a pesquisa, não aparecem esses votos. Isso não é proporcional, por exemplo, às bancadas de cada um. Longe disso. Basta olhar aquela lista, a gente vê, né, que existem legendas expressivas no Congresso Nacional, cujo candidato aparece em posição longe de ser considerada relevante ou privilegiada. Porque a campanha presidencial é um erro, hein? É um erro, mas é do jogo no presidencialismo. Eleição majoritária é uma eleição em que o eleitor vota numa pessoa. Ele é orientado, a maioria do eleitorado não tem filiação partidária, não tem identificação com os partidos, ainda mais no meio desta crise partidária que nós estamos, com esta quantidade de partidos políticos. Então, o que vai determinar realmente é o desempenho do candidato. Isso é que vai carrear votos. E o desempenho do candidato que o eleitor não gostaria de ver presidente. E uma coisa relevante... São os dois fatores que entram no... Fugindo, uma coisa relevante que eu acho que nós, como jornalistas, até porque esse programa aqui, é muito raro ter um programa desse caráter como tem aqui o José Silva, que é em que ele falou agora, quando ele falou da RDC, que seria uma mídia Globo aqui, só que sem o ranço, né? Que a Globo tem. Eu digo instalações técnicas. Instalações técnicas. Não tem o ranço editorial. Da empresa aqui é exatamente, é diferente. Ou seja, aqui nós temos opinião independente. Não somos como na Globo lá, que sabe que tem uma corrente. Aqui não existe mordaça, né? Exatamente, não existe mordaça. Então, eu quero dizer o seguinte: nós temos que desmistificar essa questão de que esquerda e direita. Nós temos um espectro do eleitorado brasileiro, Pugina, que não está nem aqui nem ali. Quer dizer, e é o maior número de pessoas. Essas pessoas, o que elas querem? Elas não querem saber de esquerda e de direita, elas querem saber de ter seu emprego, a sua renda, ter condições de criar os seus filhos, ter boa educação, e que esse conjunto de coisas, que é o sonho de qualquer pessoa, que é o sonho que é realizado, que é o sonho socialista, que é realizado em modelos capitalistas. Então, que esse sonho seja realizado, seja por quem for. Agora, é claro que nós temos que colocar o que fez a esquerda brasileira. O que faz a esquerda latino-americana? Olha, os padrões da esquerda latino-americana é Venezuela, é Cuba. Se você, telespectador, acha que esse é o caminho, então vote nesse pessoal da esquerda. Agora, o espectro do eleitorado brasileiro, eu, por exemplo, e a maioria das pessoas com as quais eu convivo, elas não querem saber disso, elas querem ter, como eu digo, querem ter renda, querem criar seus filhos, querem ter a família, querem ter educação, querem ter segurança. Agora, quem vai dar isso? Eu não sei se está à esquerda ou está à direita. Então tem que desmistificar essa coisa de que o bom, o santo é a esquerda e o demônio, o diabo é a direita. Isso não existe mais em país qualquer do mundo. E, aliás, os países mais desenvolvidos do mundo, se nós formos mexer aqui e ali, são muito mais próximos à direita do que à esquerda. Perfeito. Fala, Pugino. Estava observando, né, lendo os jornais a respeito do que está acontecendo na Venezuela e esta crise lá em Roraima, especificamente brasileira. Todos os veículos, comentaristas, analistas, olha, eu não vi um, pode ter havido, né? Apontaram a responsabilidade, os que se debruçaram sobre esse assunto, a responsabilidade da comunidade sul-americana em relação ao êxodo de lá. Quer dizer, isso não é um problema só do Brasil, é um problema da Colômbia, é um problema do Peru, é um problema do Equador, os países vizinhos que estão recebendo este fluxo de pessoas. Mas, certo, é isso. Quer dizer, todos somos corresponsáveis por receber esses coitados que fogem do seu país em virtude da miséria que lá está. Mas eu não vi ninguém, Jurandir Silva, acusar o regime que está lá.
Eu não vi ninguém dizer que o que está acontecendo, esse pessoal está vindo para cá porque criaram lá um modelo político e econômico desastroso e o país está entregue a um ditador que é aplaudido por gente que quer voltar à presidência no Brasil. Mas esse que está aqui ao seu lado tem denunciado. Esse que está aqui ao seu lado tem dito. A culpa está lá. Tenho certeza que sim. A culpa está lá em Caracas. Ontem até nós falamos sobre isso. Né? A ONU, por exemplo, nós falamos isso aqui, não. A ONU, por exemplo, quer dizer, nunca se viu, eu não vi a ONU fazer alguma coisa para punir, para exigir alguma coisa do Maduro. Agora, quer que se tenha, que como eu digo assim, não é uma questão de governo, Pugina. A questão do Lula é uma questão judiciária. É judicial e não de governo. Então a ONU não tem que estar se metendo nessas coisas, nós temos a nossa autodeterminação. É a questão, não tem nem se dirigir ao governo nem à diplomacia brasileira. Isso ali é do judiciário. Ele é condenado e tal. Agora, o Maduro sim, é questão de governo. A política econômica do governo que está fazendo miseráveis, que está escravizando o povo. Esse é o sonho socialista. Na verdade, tem que dizer isso. Esse é o sonho socialista. Porque as pessoas de lá querem fugir. No capitalismo, elas querem ir. Então, o Trump não deixa o pessoal entrar e o Maduro não quer deixar o pessoal sair. E o problema é que a questão lá se complica e cada vez mais, né? Embora ele tenha feito agora toda essa mudança monetária aí, tirou 5 zeros e tal, mas só nessa mudança aí houve uma desvalorização de 96% da moeda deles. Né? Então, a moeda não vale nada, A moeda mais alta, que é de 500, nossa, aqui nós temos 100, nós nem temos moeda de 500, a deles lá é 500, vale $7, são R$28, né? A mais alta que eles têm, então não compra nada. Então, está fazendo isso, não se vê perspectiva, porque ele está cooptado com as Forças Armadas, que deu os cargos principais para os militares e a distribuição dos alimentos. Então, para os militares, não falta alimentos. Então, por isso que ele está com esse respaldo. Embora, depois daquele episódio lá dos drones, já tenha sido preso um general. É sinal de que está havendo uma dissensão nos meios militares lá. Mas nós só temos aqui que aguardar e torcer para que dê certo aquilo lá, porque senão é mais gente que nós temos que receber por aqui, né? É, exatamente isso. Vamos adiante então, dizendo que nós estamos aqui falando do 7º colóquio. 7º colóquio. Você não sabe o que é? Já lhe explico. Empreendedorismo nos negócios e na vida. É um evento imperdível. Inscrições gratuitas com vagas limitadas. A promoção é do CIE-RS, que é padrão nacional, né? Ele é um modelo nacional, o nosso CIE do Rio Grande do Sul. E também da JA Brasil é a realização. Então, Pedro Janot, essa figura ímpar, que é consultor, membro do Conselho da Azul Linhas Aéreas e também primeiro presidente da companhia. Ok? Então ele tem muito cacife, tem um currículo invejável. Ele também foi o titular da rede de lojas Zara no Brasil. Também na carreira dele, como executivo, inclui o grupo Pão de Açúcar, as lojas Americanas e também a Mesbla. Então, vale a pena, é imperdível, eu digo, esse 7º colóquio, empreendedorismo nos negócios e na vida. Acontece no dia 30 de agosto, semana que vem, exatamente lá no Teatro do CIE. Teatro CIE, na Avenida Dom Pedro II, 861, aqui na capital dos Gaúchos. Como eu digo, o evento é gratuito, só que as vagas são limitadas. Então, se você deixar para o fim, está fora, né? Confirme sua presença pelo e-mail relinstitucionais, ok? @ciers.org.br até o dia 28 de agosto, agora, porque o evento é dia 30, tá? Informações, se você quer informações, 32-84-7122, 32-84-7122, tem estacionamento lá, Safe Park, você tem estacionamento também tranquilo para chegar lá com o seu veículo e participar desta palestra sensacional, ok? Então na mediação estará o Alfredo Fedrizzi e também o Túlio Milman, estarão fazendo a mediação desse 7º colóquio com o Pedro Janot, empreendedorismo nos negócios e na vida, realização CIE-RS. É sensacional, imperdível dessa palestra, eu diria. E a Cobase é uma empresa top no Brasil no segmento pet. Cobase, sede em São Paulo. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 4 no Rio Grande do Sul, seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação.
É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É uma empresa top no país, é a maior no país. É a sua sede em São Paulo, a loja sede em São Paulo da Cobasi tem 11 mil metros quadrados. Ela tem 4 lojas no Rio Grande do Sul, sendo uma no Shopping Canoas, uma no Shopping Guatemi, uma no Barra Shopping e uma no Shopping Praia de Belas. São lojas maravilhosas, boas de se visitar também. A garotada adora, tem pássaros, tem os cachorrinhos, gatinhos, tem tudo de bom, tem floricultura e tudo que você imagina, material de limpeza. Olha, é um shopping realmente que vale a pena visitar o Cobasi, ok? Essas 4 lojas Cobasi que estão aqui, 3 em Porto Alegre e uma em Canoas. Vamos adiante dizendo que a Algair Engenharia é a grife da melhor construção. A Algair Engenharia é comandada pelo engenheiro Oscar Algair, tem aí virando mais de 30 anos, dedicados à construção de grandes magazines, né, lojas comerciais, supermercados, shoppings, etc e tal, tudo passa pela Algair Engenharia. Ela tem, então, como eu digo, mais de 30 anos e faz lojas, magazines, como Magazine Luiza, lojas Renner, Magazine Paquetá, galeterias, farmácias, lancherias, joalherias, tudo passa por Algair Engenharia. O shopping ali, o Zafari Hípica, por exemplo, é uma obra da Algair Engenharia. Um shopping em Caxias do Sul, construído faz pouco tempo, é da Algair Engenharia. Cameron, livrarias, tudo Algair Engenharia. As lojas, por exemplo, essas lojas da Cobasi, todas as obras são da Algair Engenharia. Então, aí o shopping lá da Zona Sul, Juca Batista, ali o shopping chamado Zafari Hípica. É uma obra linda, maravilhosa da Algair Engenharia. Então, a Algair Engenharia, ela não abre mão de qualidade nas obras e prazos de entrega. Aí está uma Paquetá, por exemplo, também, né? Camicado, tudo isso aí, lojas Conceitos, tudo passa pela Algair Engenharia. Ela tem a sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com.br. A hamburgueria do Grêmio, Fortalegrense, né? Também é uma obra da Algair Engenharia. Sensacional, te liga que é bom demais. Para não dizer que é maravilhoso, né? Então tá. E o CIRS, né, minha gente? É padrão no país. É um dos modelos no país em termos de CIE, porque ele tem tudo de bom, tem uma infraestrutura invejável, né? Um edifício sede sensacional e, como eu digo, ele é modelo nacional. Então, o CIRS, para os jovens que são aí sedentos de oportunidades e precisam fazer um estágio para examinar as suas tendências profissionais, do que vão atuar depois numa universidade, o que vão fazer na sua atividade profissional, nas suas vidas, passa por um estágio do CIE. Então, CIRS é um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIERS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIERS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, adiante vamos. Percival Pugino. A situação da economia brasileira, o estrago que foi feito, né? Nós estamos com... eu não sei quanto por cento do PIB está hoje o déficit, mas já está superior a 2%. O déficit? É mais de 3%. Mais de 3%. Já foi positivo de 4%. A dívida toda está igual ao PIB, praticamente. O PIB, para ter uma ideia, porque no ano passado o PIB brasileiro foi de 6 trilhões e 500 bilhões. A dívida é quase 6 trilhões, quer dizer, é quase empatando no PIB. E nós estamos devendo, eu acho que por mês é 500 e poucos bilhões, né? Então dá isso aí. Mas quando se tinha um superávit fiscal, que é aquilo que todo país sério deve buscar,
que é para poder pagar as suas contas, fazer caixa, para atender as suas demandas. Se dizia que isso aí era fazer sacrifício com o sangue do povo, que o governo não é para dar lucro. Agora está aí, estamos pagando o preço disso em inflação, aumento do custo, o custo de vida está aumentando e vai aumentar, esta insegurança que gera a saída de dólar do país e, portanto, o dólar sabe, o real se desvaloriza. As pessoas não percebem o quanto isso é grave. A gente devia olhar na volta aí, especialmente para as experiências mais visíveis e mais aplaudidas por aqueles que querem voltar ao poder. Eu fico muito agoniado por isso, porque em ano eleitoral, perceber que o eleitor está querendo votar contra si mesmo, isso precisa dar uma chacoalhada nas pessoas. Digo, olha aí, cara, acorda. Não é por a saída não é essa. Falar em saída de dólares do país, a propósito, casualmente, informação de hoje, no primeiro semestre, foram remetidos para o exterior por brasileiros $1 bilhão. $1 bilhão brasileiros que foram mandados para fora. Para quê? Para ou compra de imóvel, para negócios que os brasileiros estão estabelecendo no exterior. Ou seja, gente que tem poder aquisitivo, que tinha capacidade de geração de empregos aqui e que acaba indo aplicar lá, Portugal e Canadá principalmente, são os dois países, né, mais visados, e é aí dinheiro que deixa de ficar aqui para ser, né? Paraguai, Silvio, tem gente, empresário brasileiro se mudando para o Paraguai, imagina, também, Paraguai, quando que nós íamos imaginar que o Paraguai pudesse ser destino de investidor brasileiro. Se a coisa está ruim, né, Jurandir? Se a coisa está ruim, ela pode ficar muito pior ainda, vai depender de nós. Veja bem, essa questão aí que o Jurandir falou, a questão da remessa de lucros para o exterior, e a saída de dólares inclui também a remessa de lucros. Os empresários de fora, que têm as matrizes fora do Brasil e que investem aqui no Brasil, eles geram receitas, geram despesas, renda, emprego e tal, mas ele tem o retorno, que é a taxa de lucros que eles oferem na economia brasileira. Essa taxa de lucro, ela vinha normalmente sendo reinvestida no país. Ou seja, ele pegava lá tanto do lucro, 50%, e reinvestiu. Hoje, eles estão pegando esse dinheiro e estão mandando todo o lucro para fora, para quê? Para reinvestir fora do Brasil. É mais uma sangria que se faz exatamente por quê? Porque nós, brasileiros, assim como disse ontem, nós conversamos aqui, Pugena, o Pelé tinha razão, o brasileiro não sabe votar. Eu me lembro que naquela época, olha, caiu um pau em cima do Pelé, mas o Pelé teve aquela sabedoria de dizer isso aí. Eu acho que realmente o brasileiro não sabe votar. Nós votamos assim, pensando que as coisas que vivemos no paraíso, estamos ignorando o que o terremoto, o tsunami que está do nosso lado, e depois não sabemos por que caímos nessa coisa toda aí. Ok, vamos adiante dizendo que, minha gente, venha para a Expo Inter, é um negócio sensacional. A garotada adora a Expo Inter, né? Porque são 160 raças de animais, eles vibram com isso aí, né? Uma programação completamente diferente do que eles estão acostumados a fazer. Então, Expo Inter é uma programação imperdível. Venha para a Expo Inter de 25 a 2 de agosto, a 2 de setembro, 25 de agosto a 2 de setembro, ok? Em Esteio, Parque Assis Brasil. Nossa gente, nossa força, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É um negócio que, como eu digo, então não dá para perder. Falando em Expo Inter, nós temos um companheiro que estaria vindo para cá, cara. Nossa bancada normalmente é composta de 5 figuras, mas Antônio Augusto Mário Santos está retido exatamente naquela região, porque está chegando, muitos animais estão chegando, equipamentos, concessionárias, né? Tratores chegando no parque, porque para os seus estandes. Então está muito conflagrada, muito complicada aquela área de Esteio. Ele não é criador? Não é criador, ele está descendo, ele fez uma palestra, parece que Novo Hamburgo, está descendo para cá, não chega a tempo, evidentemente não chegou, porque ficou preso naquela região ali, com intenso trânsito, mais esta chuva, então complica bastante, ok? A gente hoje... Opa, pois não? Eu queria fazer uma observação sobre a Expo Inter. A Expo Inter é um espetáculo, né? Sem dúvida. Aquilo é contagiante e leva a gente a fazer uma reflexão a respeito do que nós estamos querendo. Porque se tu vais lá, tu percebe que realmente o Rio Grande é uma força genética dos nossos animais, é da melhor qualidade. Olha, vai comer carne no Uruguai, comer carne no Rio Grande do Sul, come-se carne de melhor qualidade no Brasil, no Rio Grande do Sul. Come-se melhor no Rio Grande do Sul. E todos os animais, tem mais de uma centena de
tipos diferentes de criação, né, que serão exibidos na Expo Inter, todos da mais alta qualidade. O setor de máquinas agrícolas. Aí tu vai ver os tipos humanos que circulam lá. Tu tem gaúcho alemão, gaúcho italiano, gaúcho polonês, gaúcho... É um troço extraordinário, esse troço. Esse tipo humano do gaúcho, que é um tipo... Aliás, a humanidade não tem, na sociedade humana, não tem muitos tipos humanos. Um deles é o gaúcho, que são mundialmente conhecidos pelo comportamento, pelo traje, pela tradição, pela música. Isso é uma outra riqueza nossa. E aí tu vai ver na prática a política atrapalhando tudo, irresponsabilidade dos governantes, e depois o trabalho que a gente está vendo o governador fazer para sair do buraco. Aí tu vai ver as decisões que a Assembleia toma, encarecendo as coisas no Rio Grande do Sul, aumentando o buraco, a pressão das corporações agindo contra, está criando insegurança, fazendo com que o investidor pare de investir. É um povo maravilhoso, mas com uma política de muito má qualidade. Aliás, tu fala, né, no caso da Expo Inter, né, o gado e tal, e as máquinas e implementos agrícolas. Máquinas e implementos. Quer dizer, aquilo ali é um detalhe, assim, para ser visto e ressaltado pelos gaúchos, porque produção nossa, aqui em Horizontina. Essas colheitadeiras altamente modernas, né, com uma cabine toda computadorizada, ar-condicionado, o cara que maneja aquilo ali hoje, ele está a par da moderna tecnologia, né? Técnico qualificado. E tentaram destruir, né? Aqui já tentaram destruir, 2 governos aqui que tentaram destruir isso, né? É verdade. Fazer com que o gaúcho, que é como o Pugela disse, o gaúcho é uma coisa muito peculiar mesmo do ponto de vista mundial. Quem conhece a história da humanidade vai ver. O gaúcho, além de ser um camarada que trabalha, um trabalhador, um cara que tem um foco e tal, ele adora a pátria dele. O gaúcho adora o Rio Grande do Sul e o Brasil. Embora nós tenhamos aqui um grande paradoxo, né, Pugela? Que é o seguinte, tem muitos gaúchos aqui que apostam em outras coisas. Apostam em segmentos, em ideologias que desmentem essa coisa, que vão contra isso. Essa grande tragédia nacional. Nós estamos faltando aqui, eu me lembro do século XVI, XVII, quando os grandes países, e lá já desde a Revolução Protestante, eles criaram grandes estados nacionais com amor à sua pátria. E isso é que fez as grandes nações. No momento em que nós não temos amor à nossa pátria aqui, há segmento da sociedade que não está nem aí para o Brasil. Há segmento aqui no Rio Grande do Sul que, inclusive, não está nem aí para o Rio Grande do Sul. E bota para governar o Estado essas precariedades todas aí que estão comprometidas com uma ideologia que não tem nada a ver com a liderança, com a liberdade, com o amor que o gaúcho tem pela pátria gaúcha e pela pátria brasileira. Perfeito, vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, comete um grande equívoco. O Cindy Loja é um grande sustentáculo no seu negócio. Ele oferece tudo de bom para você prosperar cada vez mais. Se você não é associado, então, equívoco. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Aliás, o Cindy Lojas Porto Alegre é referência nacional em gestão e organização. Hoje, comandado por Paulo Cruz, seu presidente, em segundo mandato, começou o novo tempo do Cindy Lojas Porto Alegre com o Ronaldo Silikov, que também fez 2 mandatos, que fez essa virada do Cindy Lojas Porto Alegre. Hoje ele contempla os seus associados com tudo de bom, para que prosperem cada vez mais e tenham todo o alicerçamento para conduzirem os seus negócios. É extraordinário o que oferece o Cindy Lojas Porto Alegre. Por isso eu digo, se você não é associado ao Cindy Lojas, equívoco total. Aliás, as nossas entidades aqui no Rio Grande do Sul são modelo no país. Nós temos, por exemplo, o Sescom RS, comandado lá pelo Diogo Chamum, que é exemplo, faz grandes eventos, né? E contempla também todos os seus associados, né? Nós temos aí a Federação, comandada lá pela Simone Leite, extraordinária, né? A figura feminina comandando uma entidade da dimensão da Federação. Nós temos também, falando lá ainda no Cindy Lojas, voltando, tivemos, eu falei, né, no Ronaldo Silikov, que fez 2 mandatos antes do Paulo Cruz. E temos a FEComércio também, que é uma entidade top, absolutamente, com Luiz Carlos Bon, no seu segundo mandato, né, uma recondução mais do que justa, no seu segundo mandato, recentemente empossado, Luiz Carlos Bon, a FEComércio, que é uma entidade também modelo nacional. Então nós temos que nos orgulhar aqui das entidades que desempenham os seus papéis, atendem a expectativa dos seus associados, né? E sobretudo sob o aspecto social, evidentemente. É um negócio maravilhoso. Incluindo e aproveitando a Expo Inter, a Farsul, né? A Farsul também, faz um trabalho maravilhoso também. Exatamente. Então nós temos entidades aqui que são modelos no país.
lojas, ok? Cindy Lojas Porto Alegre, fazer um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Vamos adiante dizendo que estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos ao vivo, 24 horas, no YouTube, Facebook e Instagram. Estamos com 511 mil pontos de net, minha gente, contemplando lá Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Uruguaiana, Bagé, todos os grandes municípios do estado do Rio Grande do Sul, aqui Novo Hamburgo, São Leopoldo, a grande região metropolitana, né? A capital dos gaúchos, tudo com as nossas imagens, 24 horas ao vivo, e especialmente o nosso programa, 25 anos e meio também, sempre ao vivo, né? Aqui o nosso programa, todos os dias, segundas a sextas, das 19 às 20 horas e 13 minutos. Hoje, mais uma vez, bombou, João de Soares. Eu passei por lá, pelo famoso chá do Hotel Plaza São Rafael. Sim, muito bacana. Lideranças empresariais, a sociedade, né? Mulheres, homens, né? Jovens, todos confraternizando ali com aquelas delícias que oferece o Hotel Plaza São Rafael nesse tradicional chá das quartas-feiras. Esses chás são maravilhosos, né? É uma convergência de figuras importantes da nossa cidade, do ambiente empresarial ou social. Maravilha, né? Com as delícias que sempre o Hotel Plaza São Rafael oferece em doces, salgados, chás, etc e tal. E também as feijoadas dos sábados, né? No inverno tem as feijoadas dos sábados lá no Hotel Plaza São Rafael, que são imperdíveis, saborosas demais, onde também há encontros de familiares, de amigos, vão para lá, faz um grande ambiente de confraternização, música ao vivo, maravilhosa, sensacional, embalando a turma ali, né? Batendo um papo com uma música de fundo extraordinária. Isso é o Hotel Plaza São Rafael, a rede Plaza de Hotéis, que comemora, como você vê aí no seu monitor, 60 anos comemora o Plaza São Rafael, a rede Plaza de Hotéis, Resorts e Spas. Então, um negócio sensacional, um momento que vive a Rede Plaza de Hotéis. Ok? Muito bem. Percival Fugina, vamos adiante. Silvas, uma das coisas que mais me atrai para ler, para estudar, para escrever, né, é um tema que diz respeito à nossa dignidade, a dignidade do povo brasileiro, que o Silvio acabou de mencionar. Eu não sei por quê, porque não era assim. O brasileiro sempre se teve em alta conta, o brasileiro sempre teve uma autoestima elevada. Assim, isso que nós notamos aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho tem autoestima, né? E o brasileiro sempre teve. De repente começou uma campanha para criar divisionismos internos, toda sorte de contrastes, disputas. Eu diria que quase que são perspectivas diferentes para o velho tema da luta de classe. Entendeu? Um contra o outro, e esse contra aquele, e um contra o outro. E são heterossexuais contra homossexuais, e são brancos e negros, e índios, e homem e mulher, e feminismo, e gay, e pobre e rico, empresário, empregado. Toda sorte de divisão. E isso acabou criando uma crise de identidade no povo brasileiro que salta aos olhos. O brasileiro não sabe mais o que é. E não tem apreço pelas suas origens. E nós temos... Esse país tem uma história maravilhosa. Alguém dirá, não, mas para um pouquinho, temos problemas. Né? É quase uma autoflagelação, entende? Carregando culpas ancestrais, culpas históricas. Eu não conheço povo que não tenha páginas bem escuras na sua história. Olha, vai olhar para a história da França e me conta, né? Vai olhar para a história, vai olhar para o que os ingleses fizeram. Me diz se eles andam aí, né, cabeça baixa, arrastando a sua miséria histórica no chão, pedindo perdão ao mundo. Não, eles valorizam os seus grandes homens, valorizam os grandes feitos da sua história. Nós aqui não sabemos sequer o nome deles. Não são mais mencionados, não nos servem, não nos são apresentados como exemplo. Não se fala em José Bonifácio, não se fala em Dom Pedro II, não se fala em Mauá, Duque de Caxias, Frei Caneca, Duque de Caxias, Almirante Tamandaré, meu Deus, Nabuco, sabe, sumiram das referências. E quando tem alguma estátua, aparece alguém lá e rouba. É verdade. Mas isso, vandalismo. Tem uma placa, aparece alguém lá e arranca. Não há controle, né? A Guarda Municipal não existe também, né? Então, nós temos que repensar isso, porque isso está dentro da sala de aula, isso está dentro da educação. E um povo, e aí vem a conclusão que eu quero chegar, um povo que não respeita a sua história, que não reconhece o valor das suas origens, das suas raízes, que não reconhece a própria dignidade, não reconhece a dignidade do outro. Não reconhece a sua e não reconhece, menos ainda reconhecerá a do outro.
E aí realmente cria-se uma sociedade de conflito, de violência, de insegurança. Amar o Brasil faz parte do nosso bem-estar, é condição essencial ao desenvolvimento. Ok. Para a alegria do Pugina, a Internacional fez 1-0 aos 23 minutos. Mas era mais ou menos previsto, né? Isso aí realmente é a Vamos reagir, não? Como diria o outro, está ficando engraçadinho. Isso. Não, vamos reagir. Vamos lá, Bahia. Quer dizer, 1-0 Bahia. Se cuida, São Paulo. Seu Guto lá tá brincando de não saber. Não, é o Guto. Mas... Não é o Guto Ferreira? Não, o Guto já bailou lá. Ah, já bailou? É o Anderson Moreira aqui. O Anderson que foi do Grêmio, né? Terminou o Grêmio. Né? Isso. Não é de nada. Mas ele tá 8 jogos sem perder. No segundo tempo, Bahia sempre Para Mandinho não adianta. Chega o Internacional lá, já faz a peça nele. Mas tem tempo ainda. Tem. tempo. Segundo tempo, Bahia Não vamos sempre emocionar. Canarinho, Belga. Teu Canarinho, ele se enrolou agora, sabe? O advogado dele admitiu uso indevido do dinheiro de campanha. Isso é complicado. E sabe para quê? Sacanagem. 130 mil para uma atriz pornô. Mais dólares, né? Mais 150 mil para uma ex-modelo da Playboy. Ou seja, as escapadas que o Trump deu, que complicada que deve. Como é que fica a situação da patroa? Aí, a patroa, né? A patroa não está aí, né? Nas alturas do campeonato, né? Ficou ruim para o Trump. Realmente isso aí, a imagem dele está bem dilapidada, porque eu diria assim que ele chegou com muito prestígio, muita fama, deu aquela volta, né, na nossa amiga, ganhou a eleição ou as eleições, e agora ele vem tendo críticas severas dentro do país. No Congresso, dentro do seu próprio partido, ele tem graves situações complexas, então não está fácil não ele tocar esse governo. Daqui a pouco ele pode ter um percalço um pouco mais tenebroso. E o ex-diretor de campanha dele, o Paulo Manafort, foi condenado, né, em 8 acusações, fraude fiscal e bancária. Pois é. Diretor de campanha. Pois é. Estados Unidos, coisa que não se assistia por lá, né? O Barack Obama não mostrou nada não teve disso. nada disso. Governo transparente, limpo, né? Foi limpo. De altíssima moral, né? Sensacional. Ok, vamos adiante, minha gente, para ingressar na Europa, no Canadá, na Ásia, com tarifas convidativas muito baratas, só pode ser por onde? Por quem? Pela maior companhia aérea do mundo, American Airlines. É sensacional o que faz a companhia aérea American Airlines, com a maior frota de aviões, os mais modernos, né? Equipamentos aéreos tem a American Airlines, por ser também a maior companhia aérea do planeta. Ela oferece então essas condições, você parte do Brasil, ingressa nos Estados Unidos e dali toma outros destinos. A tarifa fica desse tamanho, porque você vai para a Europa, vai, como eu digo, para a Ásia, vai para o Canadá, por exemplo, e tem a vantagem das tarifas dos seus bilhetes. Então te liga com a American Airlines, tarifas também promocionais, milhas, etc e tal. Tudo isso aí é coisa boa para você viajar tanto no corporativo, a serviço, a negócios, né, como num turismo, evidentemente. Então tá aí. Olha só as aeronaves da American Airlines voando, as mais modernas do planeta. A American Airlines tem a sua sede no Texas, Dallas mais precisamente, está aí, ó. Por isso ela deixou de fazer os voos aqui de Porto Alegre, porque o pessoal reclamava muito das aeronaves, que eram aeronaves mais antigas, mas nós temos problema de pista, né? E agora os alemães estão aí prometendo a extensão da pista e certamente grandes companhias aéreas estarão atuando aqui no nosso aeroporto, né? Aterrissando e decolando com suas aeronaves e contemplando o nosso povo rio-grandense, que vai fazer viagens daqui direta para Miami, como fazia há bem pouco tempo, só que a American Airlines teve que cancelar esses voos em função da dificuldade do nosso aeroporto Salgado Filho. Lamentavelmente, mas daqui a pouquinho volta tudo. Então, aproveite a American Airlines com tarifas promocionais em certas ocasiões, evidentemente. Entre em contato pelo seu site, examine. A internet é um momento muito bom de comprar bilhetes aéreos também, ok? Mas sempre a American Airlines por tudo que oferece. Existem aeroportos importantes em todo o país, de capitais menos expressivas que Porto Alegre, de onde você tem voos diretos para a Europa. Aqui exatamente. É uma raridade. É verdade. Entende? E normalmente, quando sai, tem que fazer uma escala em Lisboa para ir para um outro lugar. E encarece a viagem para quem viaja, né? Porque você tem que comprar uma passagem para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, para depois sair de lá. Exatamente. E a vantagem da American Airlines é que tu entra pelo território americano,
né, com bilhetes com tarifas muito interessantes, nos seus termos, evidentemente, financeiros, e de lá tu desdobra. Pode ficar um período nos Estados Unidos, né, uma semana, 10 dias, 20 dias, e depois decolar, sem esse problema de ter que passar, descer no aeroporto e já seguir viagem. Não precisa isso aí. Pode descer em Miami, pode descer... Essa é a grande vantagem. Tu pode programar umas férias de ficar uma semana em Nova York e outra semana em Londres. Claro. Né? E tu vai ter um benefício na tarifa do bilhete aéreo. Agora, o problema dessa pista não é recente, né? Não. Eu tenho a impressão dos alemães, né? É aquela história, né? Quer dizer que só agora que conseguiram resolver o problema, encaminhar a solução do problema da pista. É. O que tu me disse, Silvio? Silvas, eu estava refletindo a respeito desse colóquio aí que vai ter aí do CIE, né? CIE. Que é sobre empreendedorismo. Eu li um livro, não me lembro quem é que, talvez o Pugina me socorra aqui, quem é que escreveu O Fim dos Empregos, né? É um livro fantástico que ele era mais ou menos visionário do que ia acontecer. Há muitas pessoas, isso é passada essa ideia, de que, por exemplo, o emprego deve ser mantido como ele é desde a Revolução Industrial no século XVIII, né? Aquilo mudou. Eu me lembro, Pugina, que nós classificávamos o operário de o cara do chão da fábrica. Hoje não existe mais isso. Quer dizer, hoje os empregos estão por aí. Hoje existe trabalho e não emprego. O emprego tradicional vai acabar. Então, esses colóquios, esses encontros aí, como o CIE está promovendo, é importante para você que é jovem, porque você está vivendo uma outra geração que não a minha, não a nossa, aqui pelo menos da bancada, pela parte que me cabe. Essa nossa geração ainda foi uma geração dos empregos, tradicionalmente como eles foram no século passado. Mas agora não existe mais isso. Hoje você vai ter que ser o seu empreendedor. Eu me lembro muito bem de um papa chamado Leão XIII, que ele, ao contestar a teoria marxista, ele dizia que Marx fazia um grande desserviço para a humanidade ao condenar o empresário, ao condenar o lucro. E ao condenar, segundo ele, estaria condenando também o trabalhador a ser eterno trabalhador. E segundo Leão XIII, nós, como seres humanos, temos que ter a ambição de um dia ser melhor do que somos. Quer dizer, o trabalhador de ser também empresário. Então, parabéns aí a quem está fazendo esse colóquio. Acho importante isso. No momento que nós vivemos, os empregos sumiram? Não sumiram, mas eles se transformaram. E nós temos que nos transformar também. Mencionasse o Papa Leão XIII, eu tenho uma admiração extraordinária por ele, porque ele foi um profeta. Foi. Profeta. E, aliás, foi uma figura ímpar da igreja com relação ao marxismo. Sim. Ele escreveu a encíclica em 1891. E ele prenunciou, 26 anos antes da Revolução Bolchevique, o que ia acontecer com a União Soviética, com a Rússia. Na verdade, na época não existia a União Soviética. O que iria acontecer com a Rússia. E aí ele dizia que no lugar da igualdade tão sonhada, o que haveria era a miséria, era a pobreza, a falta de investimento, a inveja, a disputa, o totalitarismo. Olha, ele deu um perfil completo de para onde aquelas ideias iriam levar. Foi de 1917 até 1981 para cair o muro que precisaram construir para manter aquela miséria contida ali, porque senão toda a Europa de leste fugiria para o oeste. Tiveram que dividir a Alemanha ao meio e fazer um muro. Depois tivemos a experiência de Cuba, que está agora fazendo uma revisão das suas políticas. 60 anos depois de fazer o povo passar fome, chegaram à conclusão que deve haver algum motivo pelo qual galinha comunista não põe ovo e vaca comunista não dá leite. Então agora parece que vão fazer uma revisão do seu sistema econômico, abrir para o surgimento, efetivamente, não de restaurantezinho de 4 mesas, mas de que os cubanos possam criar empregos, empreender e que possa existir em Cuba, coisa que não era admissível até agora, ainda não é mesmo, até precisa sair a nova Constituição, empresas estrangeiras fazerem negócio em Cuba sem a participação do governo. 60 anos para abrir o zoninho. E aí que está, mesmo com toda essa abertura que eles fizeram para os empreendimentos estrangeiros, rede hoteleira, Meliá, por exemplo, eles continuam explorando o trabalhador cubano, porque ele vai lá, o trabalhador cubano vai trabalhar lá no hotel, tá? Aquele salário que é pago lá no hotel, digamos que aqui, que correspondesse a R$2.000 aqui.
aquele trabalhador cubano, o governo fica com aquele dinheiro e paga para o trabalhador os $15, que é o salário. Que é o salário que eles pagam para todo mundo lá. Eu vi isso acontecer, desculpa te interromper. Não, mas é isso. Eu vi isso acontecer dentro da Embaixada do Brasil em Havana, conversando com o secretário da Embaixada. Eu estou falando com ele, 2002. E entra uma senhora, uma mocinha, entrou, conversou com ele em espanhol, saiu, e aí ele me disse, esta moça, nós contratamos em empresas de locação de mão de obra do governo. Eles têm 2 empresas, numa dessas empresas, demos o perfil da pessoa que queríamos e eles nos mandaram umas candidatas aqui, nós entrevistamos e nos deram um preço de $400 por locação daquela pessoa. Aí ele me disse, doutor Pugina, pagam $15 para ela. Dos 400, pagavam 15. E é o capitalismo que escraviza. E a embaixada brasileira dava por fora para a moça $500 de pena para que ela pudesse viver com uma certa... E é o capitalismo que escraviza. Depois é o capitalismo que escraviza. Bom, vamos adiante. Hoje eu encontro um telespectador e diz assim, pô, mas eu dou um pau no Nelson Marquesan, mas ele gosta de levar pau. Porque ele não faz nada por Porto Alegre. Ele fez durante a campanha para prefeito. Ele fez um marketing bonito, tirar o chapéu. Ganhou a eleição, sentou na cadeira, usa carro e combustível por nossa conta, comunidade, pode estragar tudo, arrebentar pneu, suspensão, ele não está nem aí. Ele não tapa um buraco, não, a capina ele deu em alguns lugares, mas buracos não existe. São 20 horas e 10 minutos, eu encerro às 23. Então, o que acontece? O seu Marquesan, eu não é que ele se der pau, aqui a gente faz comentários em relação ao desempenho de políticos, de gestores públicos, não é o caso dele. Ele assumiu a Prefeitura de Porto Alegre e não faz nada. Ele está sentado à beira do caminho. E nós pagando o pato, pagando IPTU, consertando as calçadas e destruindo os automóveis, lamentavelmente. Árvores caindo por cima de automóveis, por cima de pessoas, matando pessoas, isso acontece aqui no Parque da Redenção, em várias ruas da cidade. Árvores podres, a SMAN não existe, não faz nada. Se você de cortar um galho recebe um processo, ela não faz. A população faz pleitos para a SMAN não toma conhecimento, não corresponde a nenhum dos pleitos e não querem depois críticas. Tem que haver a crítica sim, a crítica é construtiva, se ela é bem feita e procede, se ela tem consistência. Fala, Pugino. Eu não sou tão rigoroso assim, porque claro que está frustrando toda a expectativa que se tinha, eu votei nele, frustra a expectativa, não se esperava isso, vendeu a ideia de que com vontade política se resolve tudo, é tudo ou nada com o prefeito, é tudo ou nada, e não dá para se fazer tudo, então fica com nada. A Câmara de Vereadores, a maioria da Câmara não o apoia. Então, as alterações que ele quis fazer, que poderiam aliviar o caixa da Prefeitura, foram rejeitadas. Então, ele está num cenário de completa dificuldade e, para isso, sem dúvida nenhuma, contribui a personalidade dele, o modo como ele se relaciona com as pessoas. Está pagando o preço de um estilo de fazer o governo que dificilmente vai dar certo. Perfeito. Temos 1 minuto para o fechamento do programa. Fala, Silvio. O grave erro, acho que acontece com o Marquesan é a questão da centralização política. Por exemplo, assim, na década de 70 e 80, nós sabíamos quem era o secretário da SMOV, quem era o secretário dos transportes, quem era o secretário da saúde. Mas ele não tem secretário. Secretário desses todos exatamente, fogem. Claro. Só que ele não deixa os caras falarem. Naquele tempo, os secretários se comunicavam com a quantidade. Então, ele centralizou para ele e não faz nada. Esse é o grave erro dele. É verdade. Jornalista Soares. Que é fundamental, inclusive, ele trocou o secretário de comunicação, assumiu lá o Orestes de Andrade Júnior, e a gente tinha expectativa de que mudasse um pouco o quadro. Mas ele continua encastelado. Até porque o Orestes tem uma experiência do Palácio do Exatamente. Trabalhou lá com o TVE e tal. E se esperava que abrisse um pouco mais as informações, mas não mudou muito o quadro, não. É lamentável. Tá, Pugino, é isso aí? É isso aí. Tá entrando a música. Pode dizer alguma coisinha? Não, só para encerrar, o Sérgio Cabral fechou a 25ª a denúncia formal aceita contra ele. 25ª. Eu fiquei pensando, bom, olha, com um breviário desse, com um perfil desse, com um prontuário desse,
está pronto para ser liberado pela segunda turma. Porque ali só assaltam bandido de alto padrão. Para ir para casa eu tomar Tem mérito, esse tem mérito. Para ir para casa tomar uísque com a patroa e os amigos. Queimar a grana que Tá na roubou. hora de pedir soltura lá. É verdade. Minha gente, o programa se despede. Como acontece há 25 anos, sempre ao vivo. 25 anos e meio. Amanhã mais uma edição às 19 horas. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.